Então, eu vou começar com essa revisão. Esse lançamento oblíquo, ele é a junção, é a composição de dois movimentos. Um que ocorre na horizontal e outro que ocorre na vertical. E para você entender como é que são esses dois movimentos, vamos pegar aqui um exemplo. Imagina que um jogador ou então um canhão vai disparar uma bala, e aí você sabe que a bola ou a bala do canhão acaba descrevendo aqui uma trajetória parabólica. Agora, imagina que esse jogador ele chutou essa bola ao meio-dia. Ao meio-dia, o sol está a pino. Então, isso aqui, ó, essas linhas representam a luz do sol. Então, quando a bola estiver aqui, vai bater uma luz aqui, gente, projeta uma sombra aqui no chão. Faz de conta que aqui é o gramado. Então, você vê, ó, quando a bola estiver aqui, a sombra, escrevi para você aqui, olha, a sombra dela está aqui. Quando a bola estiver aqui, a sombra está aqui. Quando a bola estiver aqui, bate uma luz do sol aqui na bola, imediatamente aparece a sombra logo abaixo dela. Quando a bola estiver aqui, a sombra está aqui e assim por diante. Bom, você está vendo aqui que essa bola está em movimento. E nós estudamos nas últimas aulas que esse movimento da sombra no eixo X, ele é chamado de movimento uniforme. Isso mesmo. Então aqui você tem um movimento uniforme no eixo X. Maravilha. Bom, se ele tem um movimento uniforme, é porque ele tem uma velocidade constante. Você consegue achar para mim essa velocidade? Como é que eu faço mesmo para descobrir essa velocidade da sombra que é constante aqui no eixo X? Vamos lembrar? Olha só, gente, na hora que você jogou luz aqui, olha, tá vendo esse vetor aqui? Esse vetor V0 representa a velocidade inicial da bolinha. Acontece que se você jogar a luz nesse vetor aqui, pensa que esse vetor é um pedaço de pau inclinado, assim, ó. Pensa que o vetor V0 é um pedaço de madeira inclinado. Se a luz do sol bater aqui, você concorda que ele acaba projetando uma sombra aqui no chão? Então, na verdade, essa sombra a gente chama de componente horizontal da velocidade, que é o famoso V0 rebatido no eixo X. Então, eu vou fazer isso, olha. Então, esse V0 aqui, você vai rebater aqui no eixo X e vai encontrar o famoso V0x. Agora, diga para mim uma coisa, meus amigos. Na prática, o que é o V0x? Na prática, o V0x nada mais é, ó, você rebate aqui, ó, o V0x é justamente o quê? A velocidade com que a sombra no eixo X se movimenta. Tá? Então, essa é a interpretação que você dá. Agora, como você sabe que esse movimento da sombra aqui na horizontal é uniforme, então, quando a bola estiver aqui, quando a sombra estiver aqui, qual vai ser a velocidade da sombra aqui, moçada? A mesma coisa, porque a velocidade é constante, o movimento é uniforme, e assim sucessivamente. Então, você entendeu? Todos os momentos que você olhar para a sombra no eixo X, ela sempre vai ter essa velocidade V0x. Tá legal até aí? Bacana? Joia, moçada? Aí eu disse para você que o lançamento oblíquo, ele tem uma componente horizontal, mas tem também uma componente vertical. Vamos estudar então essa componente vertical? Como é que fica? Ó, imagina agora que eu vou pegar aqui, gente, um holofote de luz bem potente e iluminar a bola de lado. E vou imaginar que aqui tem uma parede, um paredão vertical. Então, na hora que eu jogo luz aqui, ó, zzz, na bola, quando a bola estiver aqui, olha que legal, bate uma luz aqui de lado e acaba projetando nesse paredão essa sombra vermelha. Então, aqui, gente, eu tenho também uma sombra da bolinha no paredão vertical. Quando a bola estiver aqui, bate uma luz, projeta uma sombra aqui. Quando a bola chegar no topo da parábola, a sombra chega junto. Agora, o que acontece depois? Depois, a bola começa a voltar. O que vai acontecer com a sombra? Ela dá uma paradinha momentânea aqui e volta. Lembra que esse movimento vertical de subida e depois descida, você já estudou. Lembra o lançamento vertical para cima? Olha só, gente, um movimento de subida e descida. Então, esse movimento aqui chamado lançamento vertical para cima, você lembra, é um exemplo de MUV.
Por isso que a gente fala que a sombra da bola projetada no Y, projetada naquele paredão vertical, executa um movimento chamado uniformemente variado, é um MUV. Então a primeira coisa importante dessa revisão, moçada, no eixo X de um movimento parabólico, a sombra sempre realiza movimento uniforme, anota aí. E no eixo vertical, sempre executa um MUV. Tá legal até aí? Bacana? Muito bem, moçada. Agora, vamos fazer uma coisa. Da mesma forma que eu descobri a velocidade da sombra aqui no eixo X, como é que eu faço para achar a velocidade da sombra da bola aqui no paredão? Porque você nota, ó, enquanto a bola faz a parábola, descreve a parábola, a sombra aqui, ó, ela sobe em movimento retilíneo. Então a pergunta é, com que velocidade a sombra começa o seu movimento de subida? Como é que eu faço isso? Usando a mesma sistemática. Veja, se você jogar a luz aqui nesse vetor, ó, então imagina que esse vetor aqui está aqui de novo. Ó. Se eu iluminar esse vetor pensando que isso aqui é um pedaço de pau e pensando que eu tenho uma parede aqui, você concorda comigo que esse vetor ele vai projetar uma sombra aqui na parede? E o tamanho dessa sombra aqui é o vetor V0 projetado aonde, minha gente? No eixo Y. Então faz isso para mim, ó. Então aqui, se você pegar esse vetor e projetá-lo aqui, ó, olha o que vai acontecer. Você vai ter essa componente aqui, ela é chamada de V0Y. Tá? Esse aqui, o que está em branco, é o vetor V0, que é a velocidade da bola. O V0Y é uma componente dele. Agora, meus amigos, o que representa o V0Y na prática? Aí está. Esse V0Y você pode aproveitar, ó, e rebater ele aqui do lado. Olha que legal, ó. Ah, professor, então quer dizer que o V0Y, na verdade, é o quê? É a velocidade com que a sombra começa o seu lançamento vertical. Pode ver, toda vez que eu jogo algo para cima, eu tenho que dar um empurrão aqui embaixo. Quer dizer, quando eu dou esse empurrão, ele sai com uma velocidade V0Y. Essa daqui. Agora, o que vai acontecendo com essa velocidade V0Y? Bom, é só você pensar que esse movimento da sombra é igual ao movimento desse giz aqui. Pode ver, conforme o giz vai subindo, ele vai fazendo o quê? Ó? Vai perdendo velocidade. Ó. Ele começa com V0Y, ó. Olha, diminuindo. Aqui vai caindo um pouquinho. Agora, quando ele chegar no ponto mais alto, eu pergunto para você, quanto vale a velocidade da sombra no ponto mais alto? Anote aí, moçada. Aqui no ponto mais alto, o VY, Y porque está no eixo Y, tá legal? É igual a 0. A sombra dá uma paradinha momentânea para voltar depois. Essa é a ideia, então. Tudo bem? Moçada, então, mais uma coisa para a gente fechar esse ciclo de revisão. Bom, é importante para os exercícios depois você calcular o V0x e o V0y. Vamos lembrar disso também? Olha só. Então, você tem aqui, ó, o V0. Aqui você tem o V0x. E aqui você tem o V0y. E aqui o ângulo θ. Eu vou destacar esse triângulo retângulo em azul aqui, tá bom? Aí é só você aplicar seno e cosseno, não tem segredo, gente. Ó, seno, então, se você aplicar o cosseno de θ, o que acontece? Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o V0x, dividido pela hipotenusa, que é o V0. Multiplicando em cruz esse resultado, você cai que o V0x é o V0 vezes o cosseno de θ. Então é assim que você descobre o V0x. Agora, e o V0y, você aplica seno. Seno de θ. Vamos lá, gente. Seno de θ é o quê? Olha, esse pedacinho aqui tracejado é justamente ocupado pelo V0y. Se você rebater o V0y aqui, eu posso fazer isso, né? Olha lá, ó. Ele está presente aqui. Então, se você usar o seno de θ, é cateto oposto, que é o V0y, dividido pela hipotenusa, que é o V0. E aí, se você multiplicar aqui em cruz, o que vai acontecer? Você vai encontrar aqui o V0y, é o V0
vezes o seno de θ. Tudo bem? Então é assim que você faz para achar V0x, V0y. Para você ganhar tempo numa prova, tem um macete, eu já falei para você, vou repetir aqui, olha. Perceba que aqui nesse exemplo, quando você vai decompor o vetor, você quer achar o V0y ou V0x. Pode ver, ou é V0 vezes o cosseno, ou é V0 vezes o seno, concorda? Perceba que o V0x é um vetor que está junto com o ângulo θ. Ele está colado no ângulo θ. Quem está com o ângulo está com o seno. Por isso que o V0x é o V0 com seno θ. Agora, olha o V0y. O V0y não tem ângulo aqui, ó, porque o ângulo está aqui está vazio de ângulo. Então, se não tem ângulo, ele está como? Sem o ângulo θ. Então, por isso que o V0y é o V0 sem o ângulo θ. Tá bom? Isso é para você ganhar tempo numa prova. Você não precisa ficar mostrando passagem por passagem para o examinador. Gente, até aqui tudo bem? Então, esse primeiro momento da aula foi só para fazer essa revisão, para você lembrar. Agora, a gente vai pegar um exemplo. Inclusive, eu comecei a resolver esse exemplo na aula em algumas salas. Eu fiz alguns itens. Eu vou retomar porque é muito importante para você pegar a ideia do lançamento oblíquo. Tudo bem? Vamos então agora fazer o exemplo. Um projétil é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial de 100 metros por segundo, formando um ângulo θ com a horizontal, tal que o seno de θ vale 0,8 e o cosseno de θ vale 0,6. Sendo o módulo da aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, o tempo de voo do projétil. Letra B, a altura máxima alcançada pelo projétil. Letra C, o alcance horizontal do projétil. Letra D, a altura atingida pelo projétil em t igual a 12 segundos. E letra E, a velocidade do projétil no tempo t igual a 8 segundos. Vamos então à solução do exercício? Olha só, a primeira coisa que você faz, já que ele deu que o V0 é 100 e dá o seno e o cosseno, vamos já decompor esse V0 em V0y e V0x, porque nós vamos precisar. Olha só então, vamos começar aqui, ó. Então, decompondo aqui o V0, você vai ter a componente V0y e também a componente V0x aqui embaixo, ó. Então, a primeira coisa que você faz é isso aqui. Deixa já calculado esses dois, que a gente vai precisar daqui a pouquinho. Então, veja só. Então, aqui, ó, como é que eu acho o Vox? Não, é facinho, ó. É só lembrar que o V0x, o Vox, ele está colado no ângulo, tá? Tá junto com o ângulo. Quem está com seno. Então, V0x é V0 com seno, com o ângulo θ. Quanto que dá isso, minha gente? O V0 é 100. O cosseno de θ ele dá que é 0,6. Então, o V0x, resposta 60 metros por segundo. Vamos colocar aqui, ó, 60 metros por segundo. Deixa guardado isso aí, tá bom? Aproveita e acha o V0y. O que é o V0y? Pode ver. O V0y, ele está sem o ângulo θ, está aqui, ó. Então, quem está sem, está seno. Então, fica V0 multiplicado pelo seno de θ. Então, vamos lá. O V0 vale 100. O seno de θ vale 0,8. Então, você acaba encontrando 80 metros por segundo. Esse, então, é o valor de V0y. Vamos deixar guardado aqui. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Na letra A, ele pede para você descobrir o tempo de voo. E aí, como é que nós podemos pensar no tempo de voo? Olha, eu posso pensar de duas formas. O tempo de voo, que é o tempo da bola sair daqui e retornar ao solo, eu posso pensar assim, olha, se eu jogar a luz aqui em cima, eu verei a sombra da bola aqui, ó, caminhando no eixo X aqui embaixo. Quer dizer, no mesmo tempo que a bola percorre descreve toda essa parábola,
a sombra aqui embaixo, ó, descreveria essa linha horizontal. Eu posso achar o tempo de voo, gente, pensando no tempo que a sombra demora para andar essa distância. O problema, gente, é que eu não sei essa distância. Ele não deu. Apesar de eu saber que esse movimento da sombra aqui é um movimento uniforme, e movimento uniforme eu resolvo só com uma equação que é o ΔS ΔT. Então, para eu achar esse tempo de voo, eu precisaria saber essa distância horizontal, e ele não deu. Então, eu não vou conseguir achar o tempo de voo pensando na sombra horizontal, porque eu não sei essa distância horizontal chamada alcance horizontal. Então, sobrou para a gente olhar o eixo vertical. Vamos dar uma olhada nisso? O que está acontecendo? No mesmo tempo em que essa bola que sai pela parábola, ó, e atinge a altura máxima aqui, a sombra aqui do lado, ó, também chega na sua altura máxima. E depois que ela começa a voltar, a sombra também volta. Quer dizer, veja que esse lançamento ele é formado pelo tempo de subida mais o tempo de descida. Então, aqui eu tenho a mesma coisa. Eu sei que essa pedra sai aqui, essa sombra sai do chão, e quando a sombra atinge a altura máxima, o que acontece? Ela para momentaneamente, não esquece disso, mas depois faz o quê? Depois ela volta. E você já estudou que nesse lançamento vertical para cima, o tempo de subida é igual a de descida. Moçada, o que é o tempo total de voo da bolinha aqui na parábola? É a soma do tempo de subida mais o de descida. Então, o que a gente faz para achar o tempo de voo? Olha só, o tempo de voo é só você pegar o tempo de subida e multiplicar por 2. Já que o tempo de subida é igual a de descida, faça isso. Então, é 2 vezes o tempo de subida. Mas, professor, como é que eu faço para achar o tempo de subida ali? Tranquilidade. Olha só, dá uma olhada, gente. Aqui, ó, lembra que eu falei que a primeira coisa que você deveria fazer era achar o V0Y, V0X? Olha por quê. Moçada, você sabe que esse VOI é quem mesmo na prática? Isso, ó, rebate aqui que você entende, ó. O VOI, professor, o V0Y, é a velocidade com que a sombra inicia a sua subida. Quanto que deu o VOI nesse exercício? Deu 80. Então, tudo se passa como se eu tivesse aqui uma bolinha saindo do chão a 80. Tá? Vou colocar aqui para você, ó. Tudo se passa como se eu tivesse uma bolinha saindo do chão a 80. O que mais que eu sei dela? Eu sei que à medida que essa bolinha, essa sombrinha vai subindo, ela vai o quê? Ela vai perdendo velocidade até o momento em que ela atinge a altura máxima. Quando ela atinge a altura máxima, o VY é 0. Agora eu pergunto, por que ela perdeu essa velocidade? Culpa de quem? Quem está por trás disso mesmo? Olha lá, meus amigos, é a gravidade, professor. Então, na subida, eu tenho uma desaceleração que eu vou chamar de AY, que é a gravidade. A gravidade faz papel de freio de um veículo na subida. Tudo bem? Maravilha. Então, moçada, pensa comigo agora. Você sabe que o movimento da sombra na vertical é um MUV. Beleza. Então, o que você faz? Abre o teu arsenal de MUV. Abre o teu arquivo de Move. Procura para mim lá no Move uma fórmula que envolve velocidade final, velocidade inicial, aceleração, e eu quero achar o tempo. Na verdade, eu não quero achar o tempo de subida. O tempo de subida é o tempo que ela demora para fazer isso aqui, ó, até o ponto máximo. E aí, gente, qual a fórmula do MUV que relaciona V final, V inicial, aceleração e tempo? Vou colocar aqui, ó, V final, V inicial, aceleração e tempo. O que lembra essas letras para você? V voate, ou então o vovô mais atrevido do que nunca. V igual a V0 mais AT. Meus amigos, vocês não têm que decorar novas fórmulas. Você vai simplesmente adaptar o que você sabe de MUV. O que eu tenho que saber, moçada, é o MUV. Então vamos lá, vamos adaptar? Eu vou me adaptar também. Olha só, aqui, gente, o que você faz? Como a gente está olhando a sombra, ó, a gente está olhando o movimento da sombra, eu reproduzi aqui do lado. Então a sombra, ela tem velocidade y, então fica VY, a velocidade final da sombra. V0y é a velocidade inicial da sombra, a aceleração da sombra AY, e o tempo é o tempo mesmo,
Porque o mesmo tempo que demora aqui para a parábola, demora ali no eixo y. Então deixa t. Não existe ty, né? Não é verdade? Muito bem. Então, moçada, substitui. Quem que é o vy? A velocidade final da sombra é 0. Quem que é o VOI? O VOI é 80. Agora, muito cuidado, moçada. A aceleração. Vocês estão notando aqui comigo, ó, que nesse lançamento da sombra vertical, eu tenho velocidade virada para cima, aceleração virada para baixo. Eles são opostos, não são? Então, quando eu tenho um cara para cima e um cara para baixo, um deles vai ser positivo, então o outro vai ser negativo. Então, eu tenho que colocar uma orientação. O que nós fazemos normalmente? Sempre que eu tenho lançamento vertical, a gente orienta a trajetória para cima como positiva. Então, é por esse motivo que o V0Y vai entrar mais 80. Agora, cuidado, a aceleração está contrária ao nosso sentido. Então, a aceleração da gravidade aqui no cálculo vai entrar com menos g, porque ela está contrária à nossa orientação. Tudo bem, moçada? Então, você vai colocar aqui, ó, o g, ele vale 10, por isso que ele fala aí no texto que está em módulo, que dependendo da situação, dependendo da orientação que você dá, ele pode ser positivo ou negativo. Então, fica menos g, então, aqui no caso, menos g, que é 10, então vou colocar aqui o AY, ó, para você não esquecer, anote aí, ó, é menos g por causa da orientação aqui, tá bom? E o tempo é o tempo de subida, que eu vou chamar de TS. Passa para cá o 10, fica positivo, ó, 10 vezes TS, igual a 80, corta, 8 segundos. Então, você descobre que o tempo de subida deu 8 segundos. Tudo bem até aí, moçada? Beleza? Agora, quem é o tempo de voo? Bom, o tempo de voo, professor, é só você pegar o tempo de subida e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 8, resposta, 16 segundos. Esse é o tempo de voo. Tudo bem aí a letra A? Maravilha, gente. Letra B, ele quer saber a altura máxima atingida pelo projétil. Bom, a altura máxima é essa distância que estou marcando para você aqui, ó. Essa é a altura máxima dele. E aí, como é que a gente pode achar a altura máxima? Então, veja que essa altura máxima, ela na verdade é o deslocamento vertical da sombra. Pode ver, olha, essa altura máxima, se você projetar aqui, ó, é justamente o que, ó? Justamente o espaço percorrido pela sombra. Vou fazer aqui do lado, aqui eu estou um pouquinho apertado. Olha só então, gente. Quando a bola sai do chão, ó, quer dizer, a sombra sai do chão naquele lançamento vertical, nós já sabemos que o VOI, o V0Y, é 80. Muito bem, 80 metros por segundo. O que mais que eu sei? Por conta da aceleração da gravidade, essa sombra vai perdendo velocidade, ó, até parar no ponto mais alto. Então, V final Y é 0. Então, veja que esse espaço percorrido aqui, ó, pela sombra, que é o ΔS. Então, o ΔS acaba sendo a altura máxima. Então, professor, achar a altura máxima, nesse caso, é achar o ΔS, sim. Agora, de novo, cuidado com aquela orientação, gente. A gravidade G é para baixo, então a aceleração vertical G para baixo. De novo, eu tenho velocidade para cima, aceleração para baixo, eu tenho que orientar. Lembra que na letra A a gente orientou a trajetória para cima como positivo, não é isso? Preste atenção nessa explicação agora. Quando eu coloco essa orientação para cima, isso aqui não é enfeite não, tá, gente? Isso aqui significa o seguinte, aqui é como se fosse uma régua, ó, ou algo que vai medir a altura, tá bom? Aqui é o começo da régua, e o começo da régua quer dizer a altura 0. Então, quer dizer, quando ela está no chão, a altura é 0. À medida que ela vai subindo, vai aumentando a altura, ó, 10, 20, 30, 40, sei lá quanto. Por isso que para cima é positivo, a altura cresce para cima, tá bom? Beleza. Então agora, como é que nós podemos achar essa altura máxima? Olha, você já sabe que a sombra no eixo Y, ela executa que tipo de movimento? MUV. Então marca aqui para mim, MUV. Então pega lá, abre de novo o teu arsenal de MUV, busca para mim uma fórmula do MUV em que você tem o V final
que é o dy, o v inicial v0, y. O que mais? A aceleração você conhece, a aceleração eu conheço, e eu quero achar o ΔS. Onde encaixa v, v0, a, ΔS? Pode ver que nessa lista de variáveis aqui, eu não te dei o tempo. Apesar de eu saber que o tempo de subida deu 16, eu não estou precisando dele. Então, qual é a fórmula do MUV que você usa quando o tempo não é fornecido para você? Torricelli, exatamente. Você vai usar Torricelli para resolver a altura máxima nesse caso. Então, como é que fica, gente? Ó, então, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado. Lembra lá do vovô e da vovó que deram 2 abraços atrás do sofá. 2 abraços bem dados, por isso que é ao quadrado, tá? O que eu faço? Essa fórmula é uma fórmula geral da MUV. Toma cuidado, porque se você não faz essa adaptação que eu vou falar, você vai fazer confusão. Ó. Esse V0 aqui não tem nada a ver com esse V0 aqui da parábola, tá? Por isso que eu tenho que fazer a adaptação. Então, vamos lá. Eu vou me adaptar de novo. Ó. Vamos lá. VY, para dizer que eu estou olhando para a sombra, entendeu? Aqui, V0, Y, muito bem. Aqui, aceleração Y. E o ΔSY, ΔS no eixo Y, é a altura máxima. Olha aí a adaptação completa. Percebeu? Cada elemento lá do Move tem um correspondente agora aqui. Agora é só substituir, minha gente. Olha só. O V final Y é 0. O V0 Y inicial é 80. A aceleração. Cuidado, de novo, ó. A orientação não está para cima, positivo? Olha lá, gente, o vetor G é um vetor para baixo, portanto, contrário, então vai entrar menos G. Vem cá que eu vou te dar uma dica agora. Qualquer exercício que você pega de lançamento oblíquo, você vai orientar a trajetória para cima. Vamos combinar isso já. Orienta a trajetória para cima. Em todos os seus cálculos de lançamento parabólico, quando você orienta ela para cima, positiva, o G vai entrar negativo. Qualquer situação, porque sempre o G, né, ao contrário da orientação, tá bom? Então vamos combinar. Sempre negativo, professor? Sempre negativo. Então aqui, ó, a aceleração Y é o menos G, então é menos 10, ó. Perfeito. E o ΔS é quem? É a altura máxima. Acabou, ó. Aí você vai achar a altura máxima. Só fazer a continha. Ó, 0 ao quadrado dá 0. 80 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64. 0 ao quadrado é 0 duas vezes, tá bom? Certo. Mais com menos, menos, 20 vezes a altura máxima. Passa para cá, então 20 vezes H máximo igual a 6.400. Então 20 vezes H máximo, olha lá, gente, 20 vezes H máximo igual 320. 320 metros, né, moçada? Olha lá, 320 metros. Pronto, ó. Esse é o valor da altura máxima atingida por esse projétil. Maravilha, gente? Tranquilidade? Beleza? Beleza, moçada? Vamos agora para a letra C, sobre o alcance horizontal. Olha só. Então, o alcance horizontal você visualiza assim na figura. Quando a bola sai daqui, descreve essa parábola e volta ao chão aqui, o alcance horizontal nada mais é do que essa distância na horizontal percorrida pela bola. A gente representa pela letra A, alcance horizontal. Então veja que o alcance horizontal é a distância horizontal percorrida pela sombra. Então é por isso que nesse momento a gente vai olhar o movimento horizontal da sombra. Então quando a bola está aqui, a sombra horizontal está aqui. Quando a bola estiver no topo, bate uma luz ali, projeta a sombra horizontal aqui. E quando a bola voltar para o chão, a sombra chega junto com ela. Quer dizer, no mesmo tempo que a bola descreve a parábola, a sombra percorre aqui horizontalmente. Então, achar o alcance máximo é achar a distância horizontal percorrida pela sombra. E você sabe que o movimento da sombra aqui na horizontal é um movimento uniforme, MU. Vamos marcar aqui, ó. Então aqui no eixo X eu tenho um movimento uniforme. Bom, e qual é a velocidade desse movimento uniforme? Aí tá. No comecinho da questão eu pedi para você calcular o V0x porque eu sabia que a gente ia usar em algum momento, ó.
Lembra que o V0x tinha dado 60 metros por segundo. Então, na prática, quem que é esse Vox? Então, aí você rebate aqui, ó. O Vox, você já sabe, é a velocidade da sombra na horizontal. Então, tudo se passa como se essa sombra saísse daqui andando em linha reta com velocidade constante de 60. Moçada, como é que eu acho o alcance? Bom, o alcance horizontal, então, seria o ΔS percorrido aqui pela sombra na horizontal. E aí eu pergunto para você, no movimento uniforme, se eu conheço a velocidade, vale 60. Como é que eu faço para achar o ΔS? Então lembra que no movimento uniforme, você só tem uma formulinha, que é aquela famosa, a velha de guerra, ΔS, ΔT. Então você faz isso, olha. Então, letra C, gente. Então tem aqui, ó, sombra no eixo X, 2 pontos, executa movimento uniforme. A única equação de movimento uniforme é essa daqui, ó, ΔS sobre ΔT. Aí você faz de novo uma adaptação. Moçada, a velocidade aqui é a velocidade da sombra, que é o Vox. Então, V0x. Quem é o ΔS percorrido aqui pela sombra? É o alcance, então o ΔS é o A. E quanto tempo a sombra demora para sair daqui e chegar aqui? O mesmo tempo que a parábola demora, que a bola na parábola demora para viajar, que é o tempo de voo. O tempo total é o tempo de voo. Você lembra que o tempo de voo você descobriu na letra A? Lembra que tinha dado 16 segundos? Então olha como é que fica isso, ó. Tranquilo, gente, o V0x é 60, o ΔS, que é o alcance, eu não sei, e o tempo de voo deu 16. Multiplicando em cruz esse resultado, você encontra um alcance de 960 metros. Morreu o assunto, gente. O alcance horizontal é só você usar a sombra na horizontal, aplicar o movimento uniforme, acabou o problema. Tudo bem? Beleza? Bom, agora vamos para a letra D. A letra D é interessante porque agora ele vai pedir qual é a altura do projétil no instante t igual a 12. Então, como é que a gente pode pensar nisso? Olha só. Muito bem, no item D, ele quer descobrir a altura no instante t igual a 12. Bom, vamos reunir as coisas que nós já encontramos até esse momento. Olha só, eu sei que esse projétil, então, partiu do chão no instante de tempo t igual a 0. Lembra que o tempo de subida tinha dado 8 segundos, então eu sei que essa bolinha está no topo, no tempo t igual a 8. Como o tempo de subida é igual a de descida, quando ele volta para o chão, tempo 16 segundos. Ele pede para você a altura no tempo 12. Bom, é razoável então você pensar que no instante t igual a 12, ele está entre o 8 e o 16, então 12 segundos, eu imagino que a bolinha esteja mais ou menos nessa altura aqui. E ele quer descobrir quanto vale essa altura, gente. Essa é a altura em t igual a 12. Como descobrir? Bom, no item B, você descobriu a altura máxima. E lá você acabou usando Torricelli para descobrir ela. Aqui, o que a gente faz para achar essa altura? Então, por exemplo, esse é um caso, como eu descubro a altura fora da altura máxima, em qualquer lugar, como é que a gente faz isso? Em qualquer instante de tempo. Olha só o jogo de palavras que eu estou usando. Eu quero achar a altura em qualquer instante de tempo. Você sabe que a altura é também chamada de posição da pedra. Posição da bolinha, ela pode estar nessa posição, aqui, aqui, aqui. Então, eu tenho que relacionar posição e tempo. Existe alguma fórmula lá no I.mil.V. em que você relaciona espaço-tempo? Tem. É o famoso sorvetão que vocês gostam de falar, ou sorvete mais meia água tônica. Lembra disso? Então, moçada, sempre que eu quero trabalhar uma altura fora da máxima, a gente vai tentar relacionar o espaço e o tempo. Mas como é que eu faço isso, professor? Vem dar uma olhada então comigo. Ó. Então, como a gente quer achar uma altura, nada mais justo nada mais razoável do que usar a sombra na vertical, porque ali eu tenho uma altura. Então tá. Então imagina que aconteceu o seguinte, olha. Quando essa bolinha está aqui, ó. Quando essa bolinha está aqui, eu vou colocar a sombra dela aqui do lado, tá? Então quando essa bolinha está aqui, a sombra dela está aqui, ó. Pensa que eu vou jogar a luz nesse sentido aqui agora, ó.
tá? Pensa que o paredão está ali, é porque aqui eu não tenho espaço, tá bom? Então, na hora que eu jogo luz aqui, ó, quando a bola está aqui, a sombra dela está aqui, tá bom? Beleza. O que mais? À medida que ela vai subindo, a altura também da bolinha vai subindo. Então aqui ela está na altura máxima. E depois ela faz, então ela sai daqui, ó, a sombra sai daqui no tempo 0. Quando der 8 segundos ela está no topo. Agora, o tempo continua aqui, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, ela sobe até 8, 9, 10, 11, 12, ela está por aqui, ó. Então, quando ela atingir essa altura, você pega a bolinha voltando, tá? Então, ela começou subindo, ó. Ela começou subindo no tempo t igual a 0. E no tempo t igual a 12, ela está voltando. E você quer descobrir essa altura aqui, ó, é justamente essa daqui, ó. É isso que a gente está querendo achar. Tá legal? Muito bem, moçada. E aí, como é que eu vou descobrir essa altura? Ó, primeira coisa importante que eu já disse para vocês nos outros itens. Sempre que eu tenho um lançamento vertical para cima e eu quero trabalhar com altura, não esquece que para cima a gente vai orientar positivo, tá? Orientando para cima positivo. Como a gravidade ela é contrária, a gente sabe que o G, o AY, vai entrar com menos G, que está ao contrário, tá bom? O que mais? Aqui é o começo da contagem da altura, ou seja, aqui é a altura 0. E à medida que ela vai subindo, a altura vai crescendo. Tudo bem? Então vamos agora fazer uma adaptação, gente. O que eu conheço aqui? Olha, eu conheço a posição inicial da sombra. Essa posição inicial é o H igual a 0. Então, o S0 é 0. É a altura 0. E qual é a posição final dela? Moçada, não importa que ele vá até lá em cima e volta. Ela termina o movimento aqui. Então, a posição final da sombra é aqui, olha. É essa aqui. E quanto que vale essa posição? Eu não sei, o que eu quero achar. Porque daqui para cá tem H metros. Então, a posição final dele é o H. E eu preciso achar essa posição final. Então, agora, reúne esses dados aqui. Olha, o que você conhece desse move? Ó? Você conhece o S0, vou colocar aqui do lado. Ó. Você conhece o S0 que vale 0. Você quer saber a posição final, que é o H. O que mais você conhece? O tempo T, que vale 12. O que mais que você conhece? Você conhece também a velocidade inicial de lançamento. Lembra que o VOI, o V0Y, é 80, né? 80 metros por segundo. Então, você conhece a velocidade inicial V0Y, que é 80. O que mais que você conhece? A aceleração desse move, que é menos G ou menos 10 metros por segundo ao quadrado. Onde encaixa SS0, V0, AT? Sorvetão. Olha que legal, gente. Então, isso aqui, ó, usa sorvetão. S igual a S0, mais V0T, mais meio de AT quadrado. Você deve estar se perguntando agora, mas professor, ele andou muito mais que H, porque ele subiu e depois desceu, ele andou mais. Mas toma cuidado. Essa equação aqui não é para você saber quanto que ele andou. Por quê? Porque o S, eu pergunto para você agora, isso eu falei na primeira aula de física para vocês desse ano. A posição S, a posição inicial S, é aquilo que ele andou, por exemplo, se o S for igual a 10 metros, significa necessariamente que ele andou 10 metros? Não, né? Essa é a posição. Então, cuidado. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte, olha. Quando ele está na posição S igual a H, o instante é 12. Então, é isso que ela está falando para mim, olha. Ó, eu quero achar a posição que ele está no tempo 12. Não quanto ele andou no tempo 12. Ele andou muito mais, porque ó, ele andou tudo isso para subir e mais um pouquinho para descer. Então, a distância total percorrida não é daqui para cá, é muito mais. Só que essa equação aqui, quando eu falo para você assim, descubra o S, não é necessariamente aqui o quanto ele andou, é a posição que ele está. Tudo bem? Então, gente, eu quero saber qual é a posição que ele está no tempo 12. Ela vai responder para você.
Olha só então, o S é o H. Quem que é o S0? O S0 é 0, porque saiu do chão. Quem que é o V0 aqui? É o V0Y, moçada, adaptando, ó. V0Y é 80, positivo. Quanto que é o tempo? O tempo, vou chamar de T, vou deixar assim, quero te mostrar uma coisa. Meio. Quem que é a aceleração? Toma cuidado. A aceleração aqui, vertical para baixo, a gravidade contrária à nossa orientação. Então, o AY aqui é menos G, então menos 10 vezes T ao quadrado. Vou deixar assim, tá? Vou trazer para cá essa equação, estou sem espaço aqui, ó. Bom, dá para fazer aqui ainda, ó. H igual 0 não refresca nada, 80T menos 5T quadrado. Olha só, estou destacando para você esse resultado aqui. Para que serve esse resultado? Ó? H igual a 80T menos 5T quadrado. Fala para mim, para que serve esse resultado? Olha que legal. Serve para você descobrir a altura que ele está no tempo que você quiser. Agora, achar a altura que ele está não significa necessariamente que você descobriu quantos metros ele andou. Está aqui um exemplo. Ó. Quando ele subiu, chegou até a altura máxima e voltou esse tantinho, ele andou muito mais do que a altura que ele está. Ele está nessa altura. Então, estar nessa altura não significa que ele andou isso. Tá? Então, toma cuidado, porque o H aqui, a altura, é uma posição, não quanto ele andou. Então, para que serve essa função de segundo grau? Para você descobrir a altura no tempo que você quiser. Vamos achar, então, qual foi a pergunta que ele fez? A pergunta foi, em que altura ele está lá? Qual é o H dele quando o tempo é 12? Faz isso, ó. 80, o tempo é 12. É só você colocar 12 aqui e fazer a conta, ó. Menos 5 vezes 12 ao quadrado. E aí, como é que fica, gente? Aqui dá 960. 12 ao quadrado é 144, vezes 5 dá 720. Fazendo essa conta, você vai encontrar 240 metros. O que você descobriu? Você descobriu que no instante t igual a 12, ele passa pela posição altura igual a 240 metros. Vou te perguntar uma coisa. Tem algum outro momento que ele passa por essa altura? Tem. Aqui, ó. Olha a questão da simetria da parábola, lembra? Se eu perguntar para você que tempo é esse que ele passa no mesmo nível, na mesma altura, sabem dizer? Nós já estudamos isso lá na propriedade da ida e volta. Olha que legal, ó. Ó, ele passa nessa altura, vai até o topo da parábola e volta na mesma altura. Lembra que eu falava assim, olha? Ida e volta à mesma altura, no mesmo ponto. O que acontece? O tempo de ida é igual ao tempo de volta. Olha só. Quantos segundos durou a volta? De 4 até 12, demorou 4 segundos essa volta, né? Então, daqui para cá também tem 4 segundos. Como aqui é 8, o intervalo aqui é 4, então o tempo aqui é 4. Então, você pode ter certeza que quando der 4 segundos, ele está passando pela altura 240. Você não acredita em mim? Olha só então, ó. Se você não acredita em mim, vamos confirmar que é verdade isso. É verdade esse bilhete, moçada. Olha só. Vem comigo aqui, ó. Aprende lá mais, ó. Eu quero saber onde ele está quando a altura, quando o tempo vale 4. Então, o que você faz? Veja que essa expressão é para isso. É para saber em que altura ele está, não quanto ele andou. É diferente, tá? A altura que ele está, posição que ele está no tempo 4. Vamos lá. 80, o tempo aqui agora é 4, menos 5 vezes 4 ao quadrado. 80 vezes 4 dá 320, 16 vezes 5 dá 80. Olha que legal, gente, quanto que dá essa altura? 240, como você esperava, ó. Então, tem dois momentos que ele passa pela altura 240. Na ida, no tempo 4, e na volta, no tempo 12. Simetria da parábola, propriedade da ida e da volta. Legal, né? Quer ver? Olha, talvez você teve essa dúvida quando a gente achou a altura máxima. Eu posso descobrir por esse método a altura máxima também. Porque, olha, o tempo da altura máxima não é 8? Lembra na letra B? Depois você volta lá, na letra B, a altura máxima tinha dado 320 lá na letra B.
Então, moçada, verifica se é verdade isso. H igual a 80t menos 5t quadrado. Veja só. Quando ele está na altura máxima, passou 8 segundos, tá vendo? Então, coloca aqui, ó. 80 vezes 8 menos 5 vezes 8 ao quadrado. E aí? 640. Aqui, ó. 64 vezes 5, 320. Quanto que dá isso? Lembra lá? Tinha dado 320 a altura máxima. Mesma coisa. Você pode fazer assim também. Qualquer instante de tempo, ó, no tempo 16 é mais legal ainda, ó. Para quem tem essa dúvida, né, de confundir posição com espaço percorrido. Ó, tempo 16 segundos ele está no chão, não tá? O chão quer dizer altura zero. Verifica se é verdade. No tempo 16 a altura é zero. Confere aqui, ó, para não ter que fazer de novo, ó. Coloca aqui, ó, 80 vezes 16. Vamos testar o tempo 16. E aqui 16 ao quadrado. Ó, gente, 16 vezes 8, ó, 8 vezes 6, 48, vai 4, 1280. Tá bom? Fazendo rapidinho aqui. 1280. 16 ao quadrado, 1280 menos 1280, quanto que dá essa altura? Zero. Você esperava isso, né? No tempo 16, a altura é zero. Mas, se você quiser saber qual foi a distância percorrida, é muito mais, porque é subida mais descida, entendeu? Então, convença-se de que isso aqui não é o quanto ele andou, é a altura onde ele está. Tá? Eu estou batendo para você nessa tecla porque alguns alunos, alguns estudantes, quando vêm perguntar as coisas, a gente percebe esse tipo de dúvida. Tudo bem? Então toma cuidado, viu? Beleza? Bom, ele pede então para você descobrir a velocidade do projétil no tempo t igual a 8 segundos. Então no tempo t igual a 8 segundos, ele está passando pelo ponto mais alto. Cuidado que o projétil, a bala disparada, ela não tem velocidade zero na altura máxima. Quem tem velocidade zero na altura máxima é a sombra. Mas a bolinha que descreve a parábola, a velocidade dela não é zero. Até porque quem está descrevendo uma curva não pode, ninguém consegue descrever uma curva parado, não é verdade? Ninguém consegue fazer isso. Então, por isso que a velocidade lá não pode ser zero, tá bom? Então, como é que eu acho esse V2 aí, gente? Então, lembra que eu falei para você na aula que a velocidade da bolinha lá na parábola é a junção da velocidade V0x naquele ponto com a velocidade y daquele ponto. Então, se você juntar esse vetor aqui, V0x, e mais o Vy aqui, você vai encontrar essa velocidade. Quanto que vai dar, gente, isso aqui? No caso, como o Vy é zero, só vai entrar essa componente. Então, quem que é o V2, na verdade? O V2 é o próprio Vox, que é quanto? 60. Porque a outra componente y, ela não entra com a sua contribuição, porque naquele momento a velocidade é zero. E sem querer, você fez isso em outros pontos, por exemplo. Lembra no ponto de lançamento? O que acontecia lá no ponto de lançamento? Ó, no ponto de lançamento, a bola ela partia com uma velocidade V0 igual a 100, não é verdade? Vamos supor que eu não desse para você esse V0 igual a 100, o que você podia fazer para descobrir ele? Você lembra que o V0 não é a junção do Vox, lembra? Do Vox, que é 60, com quem, moçada? Com o Void, com o V0y. E na hora do lançamento, a velocidade inicial vertical é o V0y. Então, o que você poderia fazer? Vamos fazer de conta que eu não sei que isso aqui é 100. Como é que eu chegaria? Eu usaria o teorema de Pitágoras, porque daí você vai cair num triângulo retângulo, ó. E para você chegar nesse valor 100, é só fazer o cálculo da hipotenusa. Vamos fazer de conta que eu não sabia que era 100. Mas como é que eu posso obter a velocidade da bolinha na parábola? Sempre fazendo essa composição entre o V0x e o V0y. No caso, ficaria assim, ó, V0 ao quadrado, ó lá, hipotenusa ao quadrado igual a quem? Soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é o Vox, ó, Vox ao quadrado. E o outro cateto, ó, esse V0y, ele está presente aqui também, minha gente. Fazendo o papel do outro cateto. Então, mais o VOI ao quadrado.
reparem, né? Se você fizer 60 ao quadrado e 80 ao quadrado, você vai chegar no valor 100. Tá? Então é por isso que quando eu quero achar a velocidade na parábola, não esquece, você tem que fazer a componente dos dois, do Vy com o Vx. Tá legal? Tudo bem? Então, gente, esse primeiro exemplo que eu fiz, ele é bastante longo, mas pode ver que ele aborda tudo, né? Tudo que você precisa saber ali sobre o lançamento parabólico, para você poder se virar agora nos exercícios, você já tem condições. No outro momento, eu vou discutir algumas coisas mais particulares. Por exemplo, nós vamos provar depois que o alcance máximo acontece quando o ângulo de lançamento é 45 graus. Eu vou mostrar isso para vocês num outro momento, não hoje, mas numa próxima aula. Tá bom, moçada? Beleza? Tranquilos, então? Então vamos fazer isso. Olha bem esse problema, volta o vídeo se você precisar e vamos tentar resolver os exercícios. Tá legal? Beleza.